E aí, aquarista, hoje nesse vídeo eu vou compartilhar contigo o que eu faço para fazer os meus aquários ciclarem mais rápido, sem precisar utilizar acelerador biológico ou comprar algum outro produto para que isso aconteça de forma mais rápida. Então esse aquário aqui, ele foi ciclado de forma natural em 13 dias. Depois que ele ciclou, depois do 13º dia, eu esperei mais uma semana, né, para colocar os peixes, né, que é esses que estão aí. O que eu coloquei de peixe aqui? Eu coloquei 4 limpa-vidro, comprei na verdade 8 paulistinha, né, 4 paulistinha normal e os listradinhos, né, e 4 rosa, porém um já veio doente, eu tive que separar ele, mas ele acabou não aguentando. Então ficou 3 paulistinhas, os comuns, zebra ali, né? E 4 rosa. E também um colisa, que é o principal do aquário. E por isso que eu mantive agora a câmera fixa aqui, para que a gente consiga ver a movimentação dele. Porque como ele é muito novo, qualquer tipo de movimentação, como é um dia que ele está aqui dentro do aquário, ele está bastante na defensiva, né? Aqui no lado esquerdo, ó, ele está aparecendo aqui. Eu vou deixar a câmera bem quietinha para ver se a gente consegue fazer com que ele venha um pouquinho mais para frente para a gente pegar algumas imagens. Bom, o aquário foi ciclado em 13 dias sem utilizar acelerador biológico. Como que eu fiz isso? Bom, a gente tem que entender primeiramente como que forma as bactérias dentro do aquário para que aconteça a ciclagem, né? E basicamente, quanto maior a capacidade de superfície dentro do aquário, maior a capacidade de fixação de bactérias também. Então, vamos tirar um filtro um pouco da jogada, que normalmente a gente só olha para o filtro, né? Nas mídias biológicas, claro que a maior parte das bactérias vão ficar nas mídias biológicas, né? Mas se a gente observar esse aquário aqui, ó, propositalmente eu coloquei um cascalho de rio aqui na frente, onde eu não tenho plantas. A minha ideia é não ter plantas aqui na frente, não tenho nada por baixo, né? Com uma granulometria maior. E isso faz com que a água consiga circular também nessa parte de baixo do substrato. E é sabido que o substrato é uma das principais partes dentro do aquário. Eu acho que eu poderia falar que até o segundo local dentro do aquário onde mais se cria biologia. Porque a gente tem muita superfície. Se tu for ver, ele funciona como se fosse as mídias biológicas dentro do filtro, né? A diferença é que essas pedrinhas aqui, comparado com a cerâmica que está lá dentro do filtro, a cerâmica tem uma porosidade, ela foi feita para isso, né, muito maior. Então tu tem uma superfície muito maior dentro do filtro do que aqui no substrato. Mas o substrato também, se tu conseguir, por exemplo, uma granulometria, não precisa colocar em todo aquário, né, porque essa granulometria aqui na frente não é interessante para o plantio, né? Tanto que eu escolhi uma granulometria menor aqui na parte de trás para que as plantas pudessem se fixar por cima e também na terra que está lá embaixo. Tem terra lá embaixo, né? Então, substrato é um fator que ajuda, né? Se tu tiver uma quantidade interessante, normalmente eu coloco 15% da litragem do aquário. Plantas, cara, plantas, quanto mais folha tu tiver dentro do aquário, mais superfície. E como as bactérias se fixam em todas as superfícies do aquário, tu tem maior probabilidade de ter uma biologia mais equilibrada. Tanto aqui nas folhas quanto nessas raízes aqui, né? Então, isso facilita muito o aumento da colônia de bactérias e para que teu aquário cicle mais rápido. Então, o que eu faço? Depois que eu montei o aquário, lá no meu aquecedor com termostato, eu já coloco uma temperatura mais alta. Normalmente, quando ele está sem peixe, eu coloco 30 graus e aqui no filtro, especificamente esse filtro HBL 802 que eu estou utilizando, ele tem o bico de pato. E o bico de pato eu coloco para cima na ciclagem. Então eu movimento bastante a superfície da água do meu aquário para dar bastante oxigenação. Então a gente tem um ambiente quente, então as bactérias elas se multiplicam mais em um ambiente quente e com oxigenação também, que na verdade as bactérias nitrificantes elas consomem oxigênio. Então aí a gente tem um ambiente interessante para que aconteça essa colonização. A gente tem superfícies, a gente tem uma temperatura maior, a gente tem oxigênio. O interessante desse aquário que eu não coloquei
por exemplo, amônia. Tem gente que coloca amônia, né? Compra amônia, coloca direto. Ou ração. Eu não coloquei ração dessa vez. Talvez já tivesse uma biologia interessante nas plantas quando eu coloquei, algo do tipo, mas eu fui retirando testes, não, fazendo os testes de 3 em 3 dias, né? Teste de amônia, teste de nitrito, e o pico máximo ali deu 1 ponto alguma coisa, foi bem baixo. Então lá no quarto, quinto dia eu já vi que teve um aumento de amônia, depois a amônia zerou, né? Teve um aumento de nitrito ali, 1 ponto alguma coisa, bem baixo também. Porém, aconteceu, então eu consegui observar esse ciclo muito rápido. Isso quer dizer que lá no teu aquário, quando tu for montar, vai acontecer igual? Não dá para saber, porque, cara, é o que eu sempre falo, aquarismo não é uma ciência exata, né? É biologia, então todos os fatores aqui dentro do aquário influenciam em tudo, na verdade, o formato, temperatura do ambiente, tempo de luz, então tudo isso influencia, não tem como chegar num tempo correto. Vai ter aquário, por exemplo, eu posso montar um aquário igual aqui do lado, do mesmo tamanho, né? Mas como nunca é exatamente igual, cada aquário é um mundo, né, totalmente único, talvez o tempo de ciclagem de forma natural vai ser mais tempo do que 13 dias, que é um tempo muito baixo, até com acelerador biológico, normalmente o pessoal não consegue muitas vezes ter uma ciclagem tão rápida assim. Aí, bom, agora nesse vídeo eu só tô falando, né, o que aconteceu. Mas esse aquário, como eu falei no vídeo anterior, ele está sendo documentado porque ele é o aquário do curso Aquarismo Descomplicado. Então eu fiz toda a montagem do zero, tudo que eu coloquei nesse aquário, tudo documentado, passo a passo. Então lá dentro do curso tu consegue visualizar tudo que eu fiz para conseguir ciclar esse aquário em 13 dias sem precisar gastar com produtos, né, industrializados e tudo mais, e de forma bem simples, né? Então não é só palavra aqui. Então dentro lá do curso, que ele está em construção ainda no momento desse vídeo aqui, né, tu consegue ver todo o passo a passo que eu utilizei para fazer com que esse aquário conseguisse ciclar tão rápido assim. Agora, tu pode ser uma das pessoas que estejam escutando o que eu estou falando sobre ciclagem, sobre bactérias dentro do aquário e não está entendendo nada, né? Então, se tu é uma dessas pessoas, aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, tu encontra todo o passo a passo, todo o conhecimento essencial para montar teu aquário do zero. Bom, o que a gente pode observar no desenvolvimento das plantas nos últimos dias, né? Basicamente todas as plantas desenvolveram, né? Principalmente essa natansa aqui, cara, eu achei muito legal essa planta. Essa aqui é uma planta que eu não tive ainda. E olha só, aqui já está brotando, ó. Aqui já está brotando também. Eu tive que cortar esses estolhos e cortando porque estava vindo muito para cá e eu quero manter as natãs tudo aqui atrás, porque elas são muito altas, né? Então deixa eu puxar aqui a câmera um pouquinho para cima. Olha, ela chega a fazer volta lá em cima. Então se eu deixar elas virem muito para frente, eu começo a tampar a visão do aquário como um todo, né? Então quando eu vejo que ela está vindo muito aqui para frente, eu pego a tesoura e corto, para não deixar. Eu vou barrando e deixando ela ficar só na parte traseira lá. Aqui eu tenho a Nubia Nana, né? Já está bem enraizadinha. Depois de colado com Super Bonder, já pegou aqui no tronco, já está pegando nas pedrinhas, já está formando folhas novas. O Ocelote também está crescendo folha. Diariamente eu consigo observar diferença nas folhas. Aqui deixa eu dar um zoom. A Microzoron está criando folhas também, aqui folha nova. Então logo esse galho aqui, ó, já vai estar todo cheio de equinodoros. E Salvina auriculata, né? Nem se fala, né? Isso aqui tem que tirar toda semana porque cresce muito rápido. Então aqui na parte dos equipamentos, né? Se tu for ver, bem aqui, ó, eu deixei todos bem no cantinho. Então aqui eu tenho a coleta do filtro, tenho o aquecedor com termostato, eu tenho também o termômetro que eu vejo aqui desse lado, tá? Então eu tenho um display muito mais limpo, deixa eu puxar aqui para trás. O display do aquário fica muito mais limpo, ó,
porque eu não vejo muito equipamento, eu só vejo que tem algo preto aqui, daqui a pouco a Natanz ela tampa tudo isso aqui e eu tenho um display bem mais limpo. Então, normalmente, igual um outro aquário, né? Eu deixo todos os equipamentos junto com a coleta do filtro, por isso que eu gosto tanto desse filtro, né? Ele esconde também o nosso aquecedor com termostato, então eu tenho um display bem limpinho. Enquanto eu faço algumas imagens do aquário para que tu possa contemplar, aproveita e vai no comentário e me diz o que tu achou dessa nova montagem. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.